Eu pergunto. Sim, Obrigada, por favor. Cris. Bom dia, pode informar ao jurado seu nome completo? Kelly McDonough. Pode soletrar seu sobrenome para registro? McDonough. E qual é a sua profissão? Sou médica emergencista. E há quanto tempo você é médica? 11 anos. Você pode nos contar um pouco sobre sua formação acadêmica? Estudei medicina na University of New England, Maine. Fiz residência no Kent Hospital, em Rhode Island. Depois trabalhei no Carney Hospital, em Dorchester, e estou no South Shore Hospital desde 2021. Você atua principalmente no pronto-socorro do South Shore Hospital? Correto. Você já atuou em outro setor do South Shore Hospital? Não. Você tem licença para exercer em Massachusetts? Sim. Quero chamar sua atenção para 24 de janeiro de 2023. Você estava trabalhando no pronto-socorro naquela noite? Sim, eu estava. Em algum momento você foi informada de que um paciente estava sendo trazido para o seu pronto-socorro? Sim, fui informada. E você sabia que essa paciente era Lindsay Clancy, com data de nascimento em 11 de agosto de 1990? Sim. E que tipo de informação você recebeu ao saber que a paciente viria para cá? O que você esperava receber? Eu estava esperando um acionamento de trauma nível 1. Uma paciente que tinha caído de uma janela de uma certa altura, e eu não sabia muito mais do que isso. Quando você fala em trauma nível 1, o que isso significa para você? Então, nós temos duas classificações para respostas a traumas: trauma 1 e trauma 2. E existem certos critérios para cada uma delas. A enfermeira responsável define vários critérios ao atender a ligação do serviço de emergência. Certo, então quando falamos 1 e 2, qual deles é mais grave? Trauma, certo. E o que você faz para se preparar quando um paciente está chegando e você já sabe que provavelmente é uma situação de trauma 1? Reunimos-nos à sala de trauma e asseguramos que toda a equipe necessária está disponível para o paciente. E que tipo de equipe está com você na sala de trauma? Então, para uma resposta de trauma nível 1, seria o médico de emergência, o anestesista, os cirurgiões de trauma. Às vezes, a neurocirurgia também estará lá. E é justo dizer que você também conta com uma série de outros profissionais, incluindo enfermeiras e técnicos do pronto-socorro. Todas essas pessoas também estão disponíveis para ajudar se você precisar. Correto. Agora, quando essa pessoa chegou, quando Lindsay Clancy chegou ao departamento de emergência, você já sabia, pela equipe de emergência, que ela havia chegado com algum tipo de déficit neurológico? Pelo que lembro, sabíamos que ela estava inconsciente, encontrada caída fora da casa. Você foi informada de que parecia que ela poderia ter uma lesão na coluna? Sim. Ela não foi movida, pode ter mexido braços e cabeça, mas não as pernas. Correto. Agora, quando a equipe estava avaliando ela no pronto-socorro, que tipos de procedimentos vocês seguem para fazer essa avaliação da paciente? Então, existe. Seguimos sempre as mesmas etapas para avaliar uma paciente traumatizada. ABC: vias aéreas, respiração, circulação, depois avaliação secundária. E nessa circunstância, a paciente estava respirando? Sim. E quando ela chegou ao pronto-socorro, ela estava respirando sozinha ou estava entubada? Ela está respirando sozinha. Em algum momento, a equipe do pronto-socorro chegou a entubá-la? Sim. E por que isso aconteceu? Havia preocupação com possível lesão na cabeça e com a possibilidade de ela descompensar depois. Por isso, ela foi entubada para proteger as vias aéreas. Agora, esse é um protocolo padrão quando há preocupação com lesão na cabeça? Sim. Você viu algum sinal óbvio de lesão na cabeça quando ela chegou ao pronto-socorro? Não. Que tipo de coisas você veria se alguém tivesse uma lesão óbvia na cabeça? Você pode ver sangramento, lacerações ou escoriações. Agora, você observou alguma outra lesão evidente neste paciente? Sim, percebi. Ela apresentava lacerações superficiais no pescoço e em ambos os pulsos. Você lembra se ela chegou de prancha e colar cervical? Sim, ela chegou. Você retira o colar cervical em algum momento para avaliar lesões na paciente? Removemos temporariamente apenas para examinar o pescoço dela e depois recolocamos imediatamente. Certo, e você disse que observou. Algumas lesões no pescoço dela, certo? Sim. Vou mostrar fotos já analisadas e marcadas. Vou exibir na tela ao seu lado. Isto foi registrado como prova 111.
Esta é uma representação precisa das lesões no pescoço que você viu? Sim. Você também indicou que ela tinha outros ferimentos nos pulsos? Sim. E eu só vou te mostrar o 112. Isso representa corretamente os ferimentos no punho que você observou? Sim. Agora, você descreveu os ferimentos como superficiais. O ferimento que está mais ou menos no meio da fotografia ali, você pode descrever em que parte do corpo está esse ferimento? Você está descrevendo aquele que está meio aberto? Sim. Sim, esse era o aspecto anterior do punho dela. E você conseguiu examinar essa lesão? Não em detalhes. Ok. Na sua emergência, na sua avaliação da situação de trauma 1, era algo agudo que você precisava tratar imediatamente? Não. E é justo dizer que essa lesão atravessa o tecido subcutâneo da pele? Sim. Você observou alguma lesão em uma artéria, veia ou algo nessa área? Eu não observei. E agora mostrando para você o item 113, que é o outro pulso, mesma coisa. Você percebeu algo nas avaliações do trauma 1 que indicasse se as lesões eram recentes? Eu presumo que sejam recentes. Claro, mas quanto ao tratamento, elas exigiram atendimento imediato, mesmo sem considerar o sangue? Não. Qual era a questão mais séria ou qual foi o foco da sua avaliação dela no pronto-socorro? A principal preocupação era uma lesão na cabeça ou na medula espinhal. Você mencionou que a equipe de avaliação incluía um neurocirurgião e um cirurgião de trauma, certo? Não havia nenhum neurocirurgião lá naquele dia. Ok. Tinha cirurgião de trauma? Havia. Quem era? Dr. Christina Carpio. Você solicitou alguma série de exames para ajudar a avaliar se havia alguma lesão na cabeça ou qual poderia ser a extensão da lesão na coluna? Sim. Quais exames você pediu? Tomografias computadorizadas. Vocês também coletam sangue dos pacientes que chegam, conforme o protocolo da sala de emergência? Sim. E como isso geralmente é feito? Normalmente é realizado na chegada pela enfermagem. E eles coletam sangue de acordo com a solicitação de um médico ou coletam sangue para vários propósitos. Explique para nós como isso funciona. Chamamos isso de coleta completa. Coletam todos os tubos de sangue quando o paciente chega, antecipando os pedidos médicos. Certo. O que acontece com o sangue após ser coletado do paciente no pronto-socorro? Para onde ele vai? Ele é enviado por tubo para o laboratório. E é correto dizer que no South Shore Hospital eles têm um sistema de tubos pneumáticos, certo? Correto. E que ele vai para um laboratório separado. Correto. E uma vez que o médico avalia um paciente e determina quais tipos de exames precisam ser feitos nessas amostras, como você comunica isso ao laboratório? Os pedidos são inseridos no computador e enviados ao laboratório por ele. E enquanto você está tratando um paciente, muitas vezes é necessário mudar os pedidos ou solicitar exames adicionais? Sim. Então, neste caso específico, sangue e urina foram coletados de Lindsay Clancy quando ela chegou, correto? Correto. E então foram enviados para o laboratório. Sim. Agora, voltando aos exames de imagem, você disse que foram solicitadas algumas tomografias computadorizadas? Correto. Para quais áreas do corpo as tomografias foram solicitadas? Foi o corpo inteiro dela. A cabeça, o pescoço, o tórax, o abdômen e a pelve. Agora, no que diz respeito as tomografias da cabeça dela, houve mais de um exame de tomografia da cabeça? Não me lembro. Preciso conferir meu registro. Bem, quais são as opções normais? Ou quais são as opções para tomografias da cabeça? Geralmente, basta uma tomografia simples da cabeça, mas pode ser feita uma angiotomografia dependendo da suspeita de lesão. E você lembra qual você pediu aqui? Num trauma nível 1, seria uma tomografia computadorizada simples da cabeça. E por que você pede esse exame em específico? Bem, estamos tentando avaliar fraturas de crânio, sangramento intracraniano, coisas desse tipo. E ao mencionar uma tomografia simples, qual é o pedido exato que é feito para esse tipo de tomografia? Tomografia de crânio. Certo, e existem tomografias de crânio com contraste?
Sim, existem. E existem tomografias de crânio sem contraste? Sim. Posso me aproximar um pouco? Eu só vou te mostrar alguns documentos, se tudo bem para você. Claro. Peço desculpas pela lentidão ao passar as páginas, então vou chamar sua atenção para esta página que está preta. Você pode dar uma olhada nela, claro. Agora eu vou virar para a próxima página preenchida. A próxima página está em branco, mas isso é tudo o que você teria recebido em relação às informações sobre uma tomografia de crânio feita sem contraste? Sim. E eu vou chamar a sua atenção novamente para outra página marcada aqui, perto do final. Na verdade, é a penúltima página do documento. Se você puder dar uma olhada nisso... E isso reflete o relatório que você teria recebido da tomografia de crânio solicitada com contraste? Sim. E além de receber um laudo da radiologia, você também recebe as próprias imagens, correto? Sim. E você revisa essas imagens? Sim. Nessa situação, em relação à paciente Lindsay Clancy, havia algo marcante em alguma dessas tomografias de crânio? Não que eu me lembre. E, de fato, a tomografia de crânio com contraste indicou que a impressão era normal. A angiotomografia não mostrou evidências de aneurisma intracraniano, malformação arteriovenosa ou oclusão abrupta, correto? Correto. O que isso significa? Isso basicamente significa que é um estudo normal. Agora, em relação às outras tomografias que foram realizadas, houve achados notáveis em algumas delas, correto? Correto. E na sua experiência, o que elas mostravam em relação à lesão dela? Lembrou que ela teve uma lesão na coluna torácica. E quanto à tomografia que foi feita da região do tórax? Eu não me lembro. Se me permite me aproximar? Draw. Lynch. Obrigada. Sim. Isso refresca sua memória? Sim. Qual a extensão dos achados na tomografia de tórax? Então fala das lesões dela na coluna torácica. Agora, depois de revisar todas as imagens, todas as tomografias que foram feitas aqui, da coluna cervical, das tomografias da cabeça, da coluna torácica, qual foi o plano para essa paciente? Ela pôde seguir o tratamento no South Shore Hospital? A equipe considerou os ferimentos dela graves demais para o South Shore Hospital e decidiu transferi-la para um centro de atendimento terciário. Vocês conseguiram estabilizá-la antes do transporte? Sim. É importante garantir que o paciente esteja estável antes de enviá-lo de ambulância ou helicóptero? Sim. E quanto a esse paciente em particular, você sabe se foi necessária alguma intervenção cirúrgica antes que ela fosse estabilizada e transportada? Eu não estava ciente de nenhuma intervenção sendo realizada. E, novamente, você contava com a doutora Carpio, que também estava lá para avaliar isso. Correto. Nós trabalhamos como uma equipe. Voltando rapidamente àquelas lesões no pescoço e no pulso dela. Você pode nos explicar a diferença entre sangramento em uma artéria ou em uma veia e como isso pode se apresentar em uma situação de emergência? O sangramento venoso seria um pouco mais lento. Sangue venoso é mais escuro, enquanto o sangramento arterial seria pulsátil, com sangue vermelho vivo. E é correto dizer que quando você atinge uma artéria ou uma veia, elas têm sistemas de pressão diferentes. E por isso, a forma como o sangue sai é diferente? Sim. Em qualquer uma das circunstâncias em que uma artéria ou uma veia é atingida, cortada ou perfurada, você precisaria estabilizar o paciente para evitar que ele sangre até morrer?
Sim, Isso foi feito aqui? não foi necessário. Agora, essa paciente em particular, em algum momento, foi observada como estando, eu acho que foi mencionada como hipotérmica. Você se lembra disso? Sim, Você se lembra em que momento do seu atendimento a ela isso foi observado? Foi quando ela estava chegando ao pronto-socorro ou isso se desenvolveu enquanto ela já estava no pronto-socorro? eu não me lembro. Qual foi o tratamento adotado para baixa temperatura corporal? Usamos um bear hugger, que é um cobertor térmico. E você pode nos explicar o que poderia fazer a temperatura corporal de uma pessoa cair para, acho que foi 82,1? Existem muitas razões, mas pode ser um distúrbio metabólico ou exposição. Nessa circunstância, você sabia qual era a causa da queda da temperatura corporal da Simirota Clancy? Não, E você se lembra de quanto tempo ela ficou no departamento de emergência antes de ser transferida, aproximadamente, para o Brigham? acho que foram cerca de 4 horas. Meritíssimo, peço a inclusão nos autos de cópia dos prontuários médicos do South Shore Hospital sobre Lindsay Clancy, de 24 de janeiro de 2023, como próximo item de prova. Está de acordo? Pode ser admitido. Ou eles podem ser admitidos. E eu também gostaria de apresentar como próxima prova uma cópia autenticada dos registros de imagem do South Shore Hospital para Lindsay Clancy, de 24 de janeiro de 2023. Pode ser admitido. Então, finalmente, doutora McDonough, essa ré passou por cirurgia no South Shore Hospital? Não que eu saiba. Notou algum corte, arranhão ou sangue na cabeça dela? Não, E com base na sua análise desses achados nas tomografias, havia alguma lesão observada nas tomografias da cabeça que você conseguiu identificar? não. E você conseguiu, depois de usar aquela manta térmica, trazer o sangue dela, desculpe, o corpo dela, a temperatura central do corpo dela, de volta ao normal? Eu não me lembro. Você chegou a observar se aqueles ferimentos que você viu no pescoço ou no pulso dela voltaram a sangrar ativamente em algum momento? Não. Se não houver mais nada? Senhora Reddington? Bom dia. Bom dia. Então você concordaria comigo que quando Lindsay foi levada para o South Shore Hospital, ela estava inconsciente? Lembro que os olhos dela estavam abertos, mas ela não falava. Certo. Então, como um médico experiente de pronto-socorro, você pode me dizer quando alguém está inconsciente, quais são os sintomas disso? O que isso significa? Geralmente significa que a pessoa está completamente sem resposta, com os olhos fechados. Ok. Ela estava respondendo? Não verbalmente. Ela estava respondendo de algum jeito? Ela respondia à dor. Então isso significa que você faria algo para causar dor, talvez na sola do pé ou seja lá o que for, para ver se ela tem alguma reação? Correto. E você concordaria comigo que mesmo quando as pessoas têm lesões cerebrais muito, muito graves, elas ainda podem responder a estímulos dolorosos? Às vezes. Às vezes. Os olhos dela estavam abertos. As pupilas dela eram iguais e reativas à luz? Eu não me lembro. Você não se lembra. O que significa PERL? Pupilas iguais e reativas à luz. O que isso quer dizer? Exatamente o que você disse. As pupilas dela estão iguais e reagem à luz. Como médico, o que isso te diz? Isso indica a ausência de lesão neurológica importante. E neste caso, você não se lembra se as pupilas dela estavam iguais ou reativas à luz? Não me lembro. Certo. E aí que você pega a lanterninha às vezes e aponta para o olho para ver se há constrição da pupila? Correto. Você fez avaliações adicionais nela para ver como estava o quadro neurológico dela? A função neurológica dela? Pelo que lembro, ela foi entubada rapidamente, dificultando a avaliação neurológica depois.
Claro. Ela estava tomando algum medicamento para a dor, se você se lembra? Eu não me lembro. Você se lembra, ela teve dificuldade para ser entubada? Quero dizer, você concorda comigo que se você não estiver sob efeito de algum medicamento, de sedação, ou se estiver inconsciente, ser entubado dói, não dói? Não entubaríamos alguém sem antes dar medicamentos de indução. Ok. Então, quais seriam os medicamentos de indução? Eles não são universais. Quais foram Isso os dependeria do medicamentos de caso. indução que você usou em Lindsay Clancy? Não sei, preciso consultar meu registro. E não fui quem fez a intubação. Então ela foi entubada, com o tubo saindo da boca, estava deitada na maca e você continuava a avaliação. Você era o médico responsável na emergência por Lindsay Clancy, certo? Não acho que eu era responsável. Trabalhei junto com um cirurgião de trauma. Certo. A temperatura corporal central dela era 28 graus Celsius, certo? Se é isso que consta no registro, então sim. Desculpe? Se o prontuário médico dela diz isso, Então sim. aqui hoje você não sabe a temperatura corporal central dela. Vi ela há 3 anos, atendo cerca de Sei que 200 você é pacientes. ocupado, mas este é um julgamento de assassinato, doutor. Revisou seus registros e anotações? Ficarei feliz em olhar o prontuário se você trouxer para mim. Você revisou seus registros e anotações antes de vir aqui hoje para testemunhar neste caso? Revisei, mas não tenho memória fotográfica. Ela recobrou a consciência em algum momento enquanto estava no seu pronto-socorro? Não. Você pode me dizer o que é LCR? Líquido cefalorraquidiano? Sim. É isso mesmo? Tchau. Líquido cefalorraquidiano? Em que contexto você está se referindo a isso? Bem, e se houver um vazamento maciço de líquido cefalorraquidiano pelo nariz dela, o que isso te diz como médico? Isso pode indicar fratura no crânio. Você notou algum líquido claro saindo do nariz dela? Eu não notei. Isso é algo que você procuraria? Sim. Com que rapidez você recebe os resultados dos raios-x quando está na emergência? Bem, esses eram exames de tomografia, mas em casos de trauma é relativamente rápido. Desculpe, tomografias, raios-x. Então você tinha tomografias que foram capazes de mostrar o dano no pescoço e na parte superior do tórax dela, certo? Sim. O que as tomografias mostraram para você? Bem, o que eu me lembro é de uma lesão na coluna torácica. E ao mencionar uma lesão na coluna torácica, você concorda que a parte superior, a parte de cima do pescoço, na garganta, é a região cervical, certo? Correto. E é aí que os números vão para C1, 2, ou seja lá quais forem. Esses seriam as vértebras propriamente ditas da região cervical, da parte superior do corpo, correto? Sim, a coluna cervical. Certo. E logo abaixo da coluna cervical estaria a coluna torácica. Isso está correto? Correto. E a coluna torácica seria, e às vezes é indicada como T1, T2, significando torácica 1, torácica 2, até chegar aqui, 5 ou 6. Dose. Desculpe? Dose. Dose. Então, quando você olhou, a parte inferior seria a lombar, tá certo? Certo? Agora, quando você analisou as tomografias, conseguiu determinar a extensão da lesão na medula espinhal? Eu consegui determinar a extensão da lesão na porção óssea da coluna torácica. Certo? O que foi isso? Não lembro o nível exato, preciso ver o relatório. O que isso significa, o nível do T? Correto. A coluna cervical dela foi lesionada? Não lembro, preciso ver o relatório. Você sabia que a tireoide dela foi esmagada? Eu não me lembro. Você sabe que a vértebra da coluna cervical dela foi fraturada, destruída? Eu não me lembro. Isso controla a respiração? Tem relação com a respiração? Pode sim. O que você lembra ao olhar para os danos na medula espinhal mostrados na tomografia? O que mais me marcou foi a lesão torácica dela. Certo, qual foi a lesão torácica? Eu não me lembro do nível exato. O que significa nível exato? O nível exato. Me desculpe. Você sabia que houve uma transecção completa da medula espinhal em T5 e T6? Tenho certeza que sabia na época. Certo. E só, você pode me dizer o que significa quando diz uma transecção completa da medula espinhal em um determinado ponto? Aparentemente seria em torácica 5 e torácica 6, certo? O que significa uma transecção completa?
Significa que os ossos não estão mais um em cima do outro. Eles foram separados. Você sabia que havia um edema significativo observado no tórax dela? Se é isso que o relatório diz. Certo. E o que é edema? Inchaço? E também se refere a líquido? Pode sim. Neste caso, estava se referindo a líquido? Não tenho certeza. Preciso ler o relatório. Então, além do edema que foi observado edema ao redor de C7, T1, T2, T3 até T4. Mais uma vez, eu precisaria estar com o relatório na minha frente. Quando você observou que a temperatura basal dela estava em 82 graus, o que isso te diz como médico? Isso indica que a temperatura dela está baixa. E qual é o normal? 37 graus. E se uma pessoa vai de 37 graus para 28 graus antes de você colocá-la no manta de ar aquecido, o que isso te diz? Isso afeta o corpo de alguma forma? Sim, o corpo funciona melhor a 37 graus. Então, qualquer variação dessa faixa não é o ideal. Que efeito isso tem do ponto de vista médico? Que efeito teria no corpo uma temperatura basal de 82 graus Fahrenheit, se houver algum? A lista de coisas que podem dar errado é bem longa. Você pode me dar uma ideia, talvez os 3 principais? Ela pode ter um distúrbio metabólico. O que é distúrbio metabólico? Significa que o corpo dela não estaria processando as coisas do jeito que fazia antes. As células dela não funcionam direito porque está muito frio. Você concordaria comigo que, quando estava analisando as lesões no punho e, na verdade, em ambos os pulsos, você notou lacerações no aspecto volar do punho? Sim. O que é volar? O que isso significa? É a face anterior dos punhos. Anterior? Obrigado. Você concorda que em ambos os pulsos havia uma laceração profunda? Eu não as caracterizaria como profundas. Você não caracterizaria? E quando você fez referência ao fato de ela ter sido transferida para um centro de atenção terciária, o que isso significa? Significa que é um hospital com mais serviços e cuidados especializados que o nosso. Agora, quando ela estava no South Shore Hospital, o advogado perguntou se você notou ou não alguma lesão na cabeça dela. Você não notou nenhum sangramento, arranhão ou hematoma desse tipo, certo? Nunca me lembre. Você notou algum ferimento na parte inferior do corpo dela, nas pernas, nos pés, digamos, nos pés ou nas nádegas? Eu não me lembro. Em algum momento, enquanto ela estava no South Shore Hospital, ela teve uma parada cardíaca? Não que eu me lembre. Você sabe se ela teve parada cardíaca ao ser levada ao hospital de Boston? Eu não sabia disso. E quanto ao sangue? Houve alguma transfusão de sangue no South Shore Hospital Medical Center? Eu não me lembro. Você sabia que ela recebeu uma transfusão maciça de sangue ao chegar ao Brigham and Women's? Não. O que isso te diz? Uma transfusão maciça de sangue. O que significa? Não posso comentar porque deram isso a ela. A polícia estava no hospital quando ela estava com você? Eu não me lembro. Ela estava algemada à cama? Eu não me lembro. Pode prosseguir. Você leu o prontuário? Bem por alto. Dr. McDonough, vou só lhe entregar suas anotações, se não se importar. Claro, obrigada. Vou olhar rapidinho, depois você pode procurar o que eu precisar. Nós. Precisamos deste aqui. Então eu só folhei o resto deles para ver se essa é toda a anotação que você tinha no registro.
Tudo bem. Obrigada. Agora, a defesa questionou sobre pupilas no contra-interrogatório. Certo. Havia algo notável de acordo com sua revisão das anotações sobre as pupilas de Lindsay Clancy? Não. Então, o que isso te disse sobre a possível lesão na cabeça dela? Isso indica que não há lesão aparente na cabeça ou herniação cerebral. Agora, você indicou que ela estava pouco responsiva, mas com os olhos abertos. Ela não falava, certo? Correto. Você observou se ela estava mexendo os braços em vários momentos? Ela realmente mexeu os braços durante o exame em resposta a estímulos dolorosos. E quanto à intubação, você sabe que ela foi de fato sedada para manter a intubação. Não tenho certeza, pois não fui eu que fiz a intubação. Certo. E você foi questionada sobre o LCR. Agora, tendo revisado suas anotações sobre sua interação com essa paciente, havia alguma anotação sobre o líquido cefalorraquidiano? Me desculpe. Em sua avaliação dele ou na sua revisão de algum dos resultados da tomografia? Não vi isso mencionado no meu exame físico. Agora, como médica do pronto-socorro, você não está tratando todas essas lesões na coluna, certo? Correto. Seu foco é avaliar, estabilizar e levá-los para onde precisam ir, certo? Correto. Foi isso que você fez com a senhorita Clancy. Correto. Quando as lesões foram descritas como estando na face volar, a advogada mencionou essa terminologia para você. Certo? Sim. Durante o depoimento direto, você classificou as lesões como superficiais. Quais características indicam isso? Porque eu não consegui visualizar nenhum sangramento ativo ou tecido muscular ou lesão nos tendões. Tudo bem. E é justo dizer que muitas vezes os pacientes que chegam ao pronto-socorro podem estar. Se houver lesão na coluna, não é bom que eles se movam, certo? Correto. Então, em algum momento, eles podem ser colocados em contenções leves ou contidos no leito. Correto. Obrigada, nada mais. Há mais alguma coisa? Tudo bem. Obrigado, Dom. Obrigada, doutora.